Olá, seguidores. Entrem no meu barco e vamos atracar em Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, pois a nossa história de hoje aconteceu por lá, onde um negro foi brutalmente espancado e assassinado por asfixia por seguranças de uma rede de supermercados da região, no Dia da Consciência Negra. João Alberto Silveira Freitas foi assassinado por asfixia após um espancamento feito por seguranças de uma loja da rede Carrefour, localizada no bairro Passo da Areia, zona norte da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. No dia 19 de novembro de 2020, à noite. O assassinato deu início a uma série de protestos antirracistas em várias cidades brasileiras. João Alberto, um homem negro de 40 anos de idade, trabalhava como prestador de serviços e foi enterrado em 21 de novembro no cemitério São João, em Porto Alegre. 6 pessoas foram indiciadas pelo Ministério Público por homicídio, incluindo 2 seguranças, sendo que um deles era policial militar temporário, e 4 funcionários da rede de supermercados. Vamos falar um pouco sobre a vítima. João Alberto Freitas, popularmente conhecido como João Beto, era filho de João Batista Rodrigues Freitas, motorista e pastor, e de uma industriária falecida em 2017. Ele nasceu e passou a infância no bairro Humaitá, junto com a irmã. Mas se mudou para um condomínio da vila do Iapi em 2018, onde foi morar junto com a sua companheira, a cuidadora de idosos, Milene Borges Alves. Depois de morarem por 9 anos juntos e terem firmado união estável, os dois planejavam oficializar o casamento em cartório no começo de dezembro de 2020. Beto tinha 4 filhos de relacionamentos anteriores com idades entre 9 e 22 anos e uma enteada. Ele era torcedor do Esporte Clube São José e costumava acompanhar todos os jogos do clube da Zona Norte de Porto Alegre. João Alberto fez cursos de mecânica de máquinas pesadas e de automóveis e trabalhou em oficinas automotivas. Também trabalhou numa empresa terceirizada dos Correios. Ele perdeu parte dos movimentos de uma das mãos por conta de um acidente de trabalho no aeroporto Salgado Filho em 2002. E desde então fazia bicos em serviços temporários para sobreviver. Conforme um amigo, João Alberto estava trabalhando com o pai como soldador numa empresa de solda de Portão. Pai e filho planejavam comprar um veículo utilitário para transportar alimentos na Ceasa e aumentar a renda da família. Agora eu vou entrar na questão do assassinato, pessoal. Então, seguidores, prestem atenção no que eu vou dizer agora. Quero salientar o seguinte: eu tive nesse local onde esse rapaz foi morto 2 dias antes desse crime acontecer. Eu andei prateleira por prateleira desse supermercado, sem carrinho, sem cestinha de compra nas mãos, nada, apenas olhando os produtos. Eu tinha um encontro com um familiar naquele dia
e para esperar que a pessoa da minha família chegasse, eu dei um passeio dentro do supermercado e eu não fui abordado. E o João Alberto foi, certo? Agora eu pergunto para vocês, por que eu não fui abordado? Eu poderia muito bem estar armado lá dentro, ameaçar a segurança daquelas pessoas, né? Vocês não precisam responder nos comentários, seguidores, porque nós sabemos muito bem por que o João Alberto foi abordado e eu não. E eu acho isso, essa maneira de agir degradante para o nosso país, certo? Vamos falar do assassinato do João Alberto, então. Em 19 de novembro de 2020, um dia antes do Dia da Consciência Negra, João Alberto Silveira Freitas, um homem negro de 40 anos, foi assassinado pelos seguranças Magno Brás Borges e Giovanni Gaspar da Silva, um ex-militar e um policial militar temporário, numa loja do hipermercado Carrefour, localizada no bairro IAPI, zona norte da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ambos eram contratados da empresa Vector, sendo que Giovanni não tinha autorização para trabalhar como segurança. Após um desentendimento na loja, 2 seguranças e a fiscal Adriana Alves Dutra seguiram a vítima do caixa ao estacionamento. João Alberto agrediu Giovanni, um dos seguranças, com um soco já na saída e, a partir de então, foi agarrado e agredido com vários chutes e socos após 15 segundos sendo golpeado em pé. Os seguranças o derrubaram no chão e continuaram a desferir-lhe socos e pontapés, apesar da intervenção de várias testemunhas e da própria esposa da vítima. Os 2 seguranças permaneceram espancando João Alberto, além de, em conjunto com a fiscal Adriana e outros funcionários do Carrefour, intimidarem as testemunhas, dificultando assim as gravações do crime e impedindo o socorro. Conforme testemunhas, João Alberto pedia por ajuda e suplicava que os deixassem respirar. Um entregador que estava no local e filmou o homicídio relatou que os assassinos tentaram apagar o vídeo e o ameaçaram. Além disso, os seguranças impediram que outras pessoas interviessem, mesmo com gritos de que estavam matando o homem. Ao fim, João Alberto foi morto por asfixia mecânica devido à imobilização continuada com apoio de peso sobre suas costas pelos seguranças, em semelhança ao assassinato de George Floyd por Derek Chauvin em Minneapolis, nos Estados Unidos. Os seguranças então cessaram as agressões e pediram que alguém verificassem os sinais vitais da vítima. Quer dizer, provavelmente os seguranças queriam ter certeza de que ele já tinha morrido mesmo, porque eles agiram para matar. Eles não estavam de brincadeira. Uma testemunha checou os sinais vitais em João Alberto e constatou que ele já estava morto. Adriana então ligou para a brigada militar e só 7 minutos após o fim das agressões pediu socorro a SAMU. Nesta ligação, a fiscal afirmou falsamente que a vítima teria brigado com outros clientes e que estaria passando mal. De acordo
com a investigação policial, Adriana Dutra deu explicações falsas sobre o motivo da contenção da vítima, mentiu sobre ter sido agredida e comandou a ação de 3 funcionários para impedirem que outras pessoas ajudassem João Alberto. Paulo Francisco da Silva puxou pelo braço a esposa de João, impedindo-a de ajudar o marido, e intimida as outras pessoas presentes para não filmarem a cena e não se aproximarem. Rafael Rezende e Cleiton Silva Santos ajudaram na imobilização de João Alberto e o agrediram com chutes, sendo que o segundo também desferiu socos na vítima. É difícil ter que falar sobre isso, mas é muito importante que seja dito que essas pessoas que cometem esse tipo de crime têm o triste hábito de culpar a vítima pelo crime que sofreram. Vítima não é culpada de nada, vítima é vítima. Vítima sofre a agressão. Culpado é quem agride. Num tiroteio, quem leva o tiro é a vítima e quem atira é o culpado. Pelo menos é assim que me ensinaram na minha terra. Tá, pessoal? Vamos em frente. Os seguranças foram presos preventivamente, acusados por homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, por asfixia e por utilizarem meio que impede defesa da vítima. No dia 24 de novembro, foi presa de maneira preventiva a funcionária do supermercado Adriana Alves. O corpo de João Alberto foi enterrado no dia 21 de novembro no cemitério municipal São João, em Porto Alegre. O seu caixão estava envolvido com a bandeira do Esporte Clube São José, clube da Zona Norte de Porto Alegre, do qual era torcedor. Houve aplausos e pedidos de justiça. Falando um pouco sobre a investigação do caso, em 11 de dezembro de 2020, a delegada Roberta Bertoldo, da Polícia Civil, indicou os seguranças Giovanni Gaspar da Silva e Magno Braz Borges e os 4 funcionários do supermercado, Adriana Alves Dutra, Paulo Francisco da Silva, Cleiton Silva Santos e Rafael Rezende, por homicídio triplamente qualificado. Motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Embora o relatório da delegada citasse o racismo estrutural na análise da conjuntura do crime, nenhum dos indiciados foi acusado do crime de racismo. Eu acho que deveria, mas se não foram, espero que a justiça saiba o que está fazendo. Eu soubesse o que estava fazendo naquele momento. Além disso, a investigação concluiu que João Alberto não cometera ato criminal na noite de seu assassinato no Carrefour, ao contrário do que haviam dito os indiciados. Os 6 indiciados pela polícia foram denunciados pelo Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul. Em 17 de dezembro, por homicídio triplamente qualificado com dolo eventual, ou seja, motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, como já falei. A denúncia foi aceita pela juíza Cristiane Busato Zardo, da 2ª Vara do Júri de Porto Alegre, que considerou haver indícios suficientes de autoria na peça elaborada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. E os 6 acusados tornaram-se réus. A juíza responsável pelo caso
determinou que o crime fosse reconstituído em fevereiro de 2021. Em abril, ela autorizou que o Instituto Geral de Perícias, o IGP, procedesse à reprodução simulada dos fatos. Contudo, o IGP, à época, não estava realizando procedimentos que exigissem presença de muitas pessoas, alegadamente por causa da pandemia da Covid-19. Até fevereiro de 2021, Giovanni da Silva e Magno Borges permaneciam presos preventivamente e Adriana Dutra cumpria prisão domiciliar. Os outros réus respondiam ao processo em liberdade. Giovanni foi expulso da Brigada Militar em dezembro de 2020. Em junho de 2021, o Carrefour fechou um acordo de 120 milhões de reais e está isento de qualquer ação judicial devido ao termo de ajustamento de conduta. O acordo foi criticado pela Coalizão Negra por Direitos, afirmando que a reparação do trauma social causado com a persistência da brutalidade e da desumanização dos corpos negros não se dará a partir do aporte financeiro em troca dessas vidas. O que eu concordo. A vida não tem preço, vale mais do que qualquer dinheiro no mundo, na minha opinião. Seja a vida de quem for. A coalizão também criticou a ausência de outras organizações que representam o movimento negro durante as negociações. Esse caso teve grandes repercussões na época em que ele aconteceu, a começar pelos protestos. O assassinato de João Alberto provocou uma onda de manifestações em frente a lojas do Carrefour pelo país afora. No dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, em Porto Alegre houve protesto em frente à unidade da empresa Carrefour em que João Alberto foi assassinado, contando aproximadamente com 2.500.000 manifestantes. Alguns grupos adentraram a unidade protestando por meio da depredação da loja. As principais palavras de ordem foram: vidas negras importam e os pedidos de justiça por Beto, como era conhecido. Os protestos repetiram-se em São Paulo, onde uma filial do Carrefour foi incendiada. Houve manifestações pelas ruas da capital paulista, com muitos cartazes exigindo justiça e pedindo boicote à rede de hipermercados, que já esteve envolvida em vários casos anteriores de violência. No dia 21 de novembro, a inscrição Vidas Pretas Importam foi pintada na Avenida Paulista, onde também ocorreram protestos em outras cidades do estado, como em Jundiaí, Osasco, Santos, Santo André e São Vicente. No Rio de Janeiro, uma das unidades da rede na Barra da Tijuca foi fechada à força pelos manifestantes, que ficaram em frente à loja com uma grande faixa com a frase: "Parem de nos matar". Participaram do ato os músicos Tico Santa Cruz, Nego do Borel e Pretinho da Serrinha. Além da atriz Patrícia Pilar, os protestos também ocorreram no município de Belford Roxo e no estado, que também fica no estado do Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, a população também foi às ruas, com cartazes com dizeres como Carrefour racista e parem de nos matar. O rapper Djonga participou do ato, compartilhando a atividade em suas redes sociais. Na cidade de Contagem, também em Minas Gerais, uma loja
da rede Carrefour foi fechada durante os protestos no município. Em Recife, os protestos ocorreram no estacionamento de uma unidade da empresa, pedindo boicote e escrevendo mensagens de caráter antirracista na calçada e no asfalto. A Polícia Militar de Pernambuco utilizou-se de spray de pimenta para dispersar os manifestantes e uma pessoa foi detida. Em Salvador, ocorreram protestos no dia 22 de novembro, organizados por grupos de defesa aos direitos humanos, quilombolas e torcidas organizadas do Esporte Clube Bahia. Em Manaus, um grupo de 40 pessoas manifestou-se no dia 21 de novembro em frente ao Carrefour do bairro Adrianópolis, colocando cartazes na grade em frente ao supermercado e reunindo-se na calçada. Os manifestantes relembraram casos de racismo no Amazonas e atos de violência contra indígenas. 7 dias depois do assalto, as lojas do Carrefour no país abriram somente às 14 horas, com exceção da unidade em que João Alberto foi morto, que não operou. As declarações públicas do que aconteceu foram as seguintes. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, pronunciou-se publicamente para assegurar que o homicídio de João Alberto seria apurado com rigor. Nelson Marquesan Júnior, prefeito de Porto Alegre, prestou solidariedade à família de João Alberto pela rede social no Twitter. Também se manifestaram os candidatos ao segundo turno das eleições municipais de Porto Alegre, Manuela Dávila e Sebastião Melo. O presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, não prestou condolências à família e, em reunião do G20, um dia após o assassinato, questionou a existência de racismo no Brasil, alegando que a miscigenação é a essência do povo brasileiro e que há quem queira destruí-la e colocar em seu lugar o conflito, o ressentimento, o ódio e a divisão entre raças, sempre mascarados de luta por igualdade ou justiça social. Logo, quem falando, né, gente? Mas deixa pra lá, vamos em frente. O vice-presidente Hamilton Mourão lamentou o despreparo dos agentes de segurança do supermercado, mas também defendeu a inexistência de racismo no Brasil. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, pediu 1 minuto de silêncio em memória a João Alberto, durante cerimônia que anunciava parceria entre a Faculdade Zumbi dos Palmares e o Conselho Nacional de Justiça. Além de Fux, os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso lamentaram a morte de João Alberto, afirmando que o caso demonstra a necessidade do combate ao racismo estrutural no Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, também lamentaram a morte e enviaram condolências à família de Freitas e destacaram a necessidade de combate ao racismo no nível institucional. No dia 24 de novembro, foi autorizada a criação de uma comissão externa da Câmara dos Deputados para acompanhar a investigação do assassinato de João Alberto. A comissão é coordenada pelo deputado Damião Feliciano e composta ainda por outros 5 deputados, como Benedita da Silva, Bira do Pindaré, Silvia Cristina, Áurea Carolina e Orlando Silva. A Organização das Nações Unidas manifestou em comunicado
que o assassinato de João Alberto é um ato que evidencia as diversas dimensões do racismo e as desigualdades encontradas na estrutura social brasileira. Uma porta-voz do Conselho de Direitos Humanos da organização pediu por uma investigação rápida, completa e independente, imparcial e transparente, e que deva ser examinado se o preconceito racial desempenhou um papel adequado nessa questão. Em nota, a Anistia Internacional classificou o homicídio como inadmissível. A imprensa internacional também repercutiu o caso, comparando-o ao assassinato de George Floyd, ocorrido meses antes nos Estados Unidos, e que provocou uma série de manifestações mundo afora. No esporte, clubes de futebol de Porto Alegre, como o Grêmio, o Internacional e o São José, do qual o João Alberto era torcedor, manifestaram-se após o assassinato de João Alberto Silveira de Freitas, pregando o combate permanente à discriminação racial. O piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, postou foto de protesto contra a morte em Porto Alegre com a legenda "Outra vida negra perdida". A história de hoje foi essa, seguidores. Agora vamos voltar a navegar pelos continentes do mundo até a nossa próxima parada, ou próximo vídeo, como preferirem. Não esqueçam de se inscreverem quem não for inscrito, façam seus comentários educadamente e, se gostarem, deixem um like e compartilhem a história com os amigos, além de ativarem o sininho para receberem as minhas notificações de novos vídeos. Até a próxima, meus amigos.